Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Estamos de volta. Eu sou Marcos Torte, pastor da Igreja da Colheita, e continuo a um clique de você. E quero continuar incentivando você a me enviar um e-mail, né? Lembrando que o meu e-mail é prstort@gmail.com. Você me envia seu e-mail e nós vamos estar aqui abordando o seu problema, a sua dúvida, a sua dificuldade. Vamos estar liberando para você uma palavra de Deus, uma palavra amiga, uma palavra bíblica, um conselho, onde o fundamento daquilo que vamos falar sempre estará nas Escrituras. Ok? Então não deixe de me enviar seu e-mail, né? Você que está me assistindo pela televisão, você que está me vendo pelo YouTube, lembrando você que nós estamos no YouTube, estamos a um clique de você, sempre que você quiser, lá todos os nossos programas anteriores já estão lá, tá ok? E você também que está me vendo pela televisão, não esqueça de estar sempre mantendo contato conosco. Eu quero já começar aqui a falar do e-mail do Senhor Geraldo, Seu Geraldo. Seu Geraldo me escreve o seguinte: sendo Deus poderoso e soberano, por que tanta gente sofre? É um questionamento de muitas pessoas, seu Geraldo. Até pessoas boas que não fazem mal a ninguém acabam sofrendo tanto nesta vida. Ok. Primeiramente, seu Geraldo, é necessário nós compreendermos o princípio de tudo isso, né? O seu Geraldo, um grande questionamento do seu Geraldo é o questionamento também de muitas pessoas, né? Por que tem tanto sofrimento? Por que tantas pessoas sofrem? Por que pessoas boas, né, passam por dificuldades, né? Se Deus é bom, se Deus é poderoso, se Deus pode fazer tudo, por que Deus não faz nada? Então é um questionamento muito intenso na vida de muitas pessoas. Só que nós precisamos entender o princípio de toda essa história, né? Como que isso tudo começou? Será que foi assim? Deus simplesmente se tornou um homem malvado, um homem malévolo, um homem que quer destruir tudo, né? Como é que é essa história, né, desse sofrimento que a humanidade vive ainda em nossos dias? Então, como eu falei, tudo começa do princípio, e o princípio está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Se no princípio Deus criou, significa que Deus existe antes do princípio. Na nossa mente limitada, nós sempre pensamos que alguma coisa tem que ter princípio, e se tem princípio, vai ter um fim. Na verdade, nós fomos criados depois do princípio, mas Deus existe antes do princípio. E antes do princípio, Ele estava planejando tudo. É como um arquiteto, né, que vai, né, projetar, né, um edifício, né? Então, ele faz o seu projeto e a casa já existe no projeto, né? Aí, quando tudo já existe no projeto, começa então a ser executado o projeto, aí os fundamentos, né, o material que vai ser utilizado, né? Então começa a construção. Mas antes disso tudo, esse edifício já existia na mente do arquiteto. E assim também é tudo que foi criado. Deus, antes do princípio, planejou tudo. Deus pensou, né, como que seria a árvore, como que seria o morango, né, como que seria uma palmeira, como que seria o mar, os peixes. Deus planejou tudo. Como que seria o homem, né? Deus planejou tudo. Então, depois que Ele planejou tudo, no princípio, Ele criou. Então, Deus planejou tudo. E o que Deus planejou foi tudo do melhor. Deus planejou tudo bom e maravilhoso para que o homem pudesse desfrutar. E nós podemos confirmar isso continuando aqui lendo em Gênesis, né, capítulo 1. Vou só pulando aqui, senão o texto fica muito grande e o nosso tempo não é tão longo assim. Mas aqui no verso 3 começou tudo. Aí disse Deus: haja luz, e houve luz, né? Então, ó, Deus interessado em tirar, né, aquela situação de treva, de caos que havia na terra, que estava naquele momento sem forma e vazia. Mas no verso 8 nós já lemos assim, ó, Gênesis 1, né? Agora verso 8: e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde amanhã o dia segundo, né? Já estamos no segundo dia, estou pulando. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar,
e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então no verso 10 nós vemos que Deus observou tudo que ele havia criado e disse que tudo aquilo que ele havia criado era bom, né? Vamos continuar. No verso 12: e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então percebam que Deus vai criando, e Deus olha para trás e vê o que criou, e Deus entende que aquilo que ele criou era bom. Verso 16: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então percebam que Deus está fazendo todas as coisas e tudo é bom, né? Deus observa aquilo que ele criou, para ver se está de acordo com o seu planejamento e se está de acordo com aquilo para que ele quer fazer, né? Aquilo de benefício que ele quer trazer para aquele que ele vai criar, né? Aquele que será, podemos dizer, a excelência da sua criação, aquele que ele olhou para si e disse: façamos, né? Quando Deus vai fazer brotar as ervas do campo, ele fala: produza a terra ervas do campo. Deus olha para o mar e diz que produza peixes, né? Deus olha para a terra novamente e fala que produza os animais campestres, né? Mas Deus não olha para a terra, nem para o mar, nem para o céu. Deus olha para ele e diz: façamos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, né? A excelência, né, da criação, né? Que para quem tudo o que Deus criou de bom até aqui foi preparado, né? E vamos continuar aqui, né? Gênesis 1, né? Verso 27, fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E o verso 31 que diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Então nós vemos aqui, seu Geraldo, que a intenção de Deus, né, em tudo aquilo que ele criou, era que tudo fosse maravilhoso, que tudo fosse belo, né, e que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado. Né? Se nós continuarmos lendo no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ler também lá que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem que ele havia criado ali. Então Deus criou o homem, né, na intenção de que ele pudesse desfrutar de todas as coisas maravilhosas que Deus havia criado. Então a intenção de Deus, seu Geraldo, é que o homem seja feliz, que tenha paz, que tenha alegria, que tenha saúde, que tenha vigor, que tenha ânimo, que tenha motivos e mais motivos para glorificar a Deus e continuar louvando a Deus por todos os seus benefícios. Mas teve um problema. Uma situação aconteceu, que quando nós lemos lá em Gênesis, já no finalzinho de Gênesis capítulo 2, eu quero ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, né? Pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui, seu Geraldo, né, voltando aqui um pouquinho, ok, aqui, seu Geraldo, nós vemos que teve uma situação. O homem foi colocado diante de uma prova, né? Ele poderia comer de tudo que estava no jardim, de todas as maravilhas, de todos os frutos maravilhosos, deliciosos que Deus havia criado. O homem poderia desfrutar de todos eles, mas Deus o proibiu de um. Ele disse: ó, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal,
ele você não pode comer. Pode comer todos os outros, mas esse aqui não. Mas o homem desobedeceu. O homem foi tentado pela serpente, que Apocalipse diz que a serpente era o diabo, né? Ele cedeu, né, à tentação, né? A gente fala assim, Eva pecou. Não, mas na verdade os dois pecaram e a condenação foi imposta. Porque se o homem pecasse, foi dito para o homem, se você pecar, se você desobedecer, você vai morrer. Né? E a morte, na verdade, ela não é uma desintegração, né? Normalmente a gente pensa, vai morrer, vai desintegrar, vai ser destruído. Não é assim, né? Morte significa separação. Então existe a morte física e a morte espiritual. A morte física é separação da alma e o corpo, né? A morte espiritual é a separação do homem e Deus. Então a morte, ela é a separação, e o mais problemático, né, na situação da morte é a separação do homem e Deus, porque o homem separado de Deus, ele caminha para a sua plena destruição. O homem sem Deus, ele vai caminhar para uma vida de pleno, de intenso sofrimento, ok? Vamos ler mais um texto aqui. Gênesis capítulo 3 ainda, no verso 16 e 18, é quando Deus decreta esse sofrimento que nós tanto lastimamos, né? Diz assim, e a mulher disse, Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Até então, né, entendemos que não havia sofrimento, mas a partir de agora haverá sofrimento. Né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, né? Talvez antes não via, não seria com dor, mas agora passou a ser com dor. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então nós lemos aqui o começo de todo o sofrimento da humanidade. Interessante aqui que fala que a partir dali é que surgiram os espinhos, né? Então nada produzia dor até aquele momento, nada produzia sofrimento até o momento em que o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. Então o pecado, né, que nos separa de Deus, também provoca o grande sofrimento que a humanidade vive até hoje. Então, o sofrimento que existe hoje em toda a humanidade, ele é justificado pela palavra que Deus já havia dado desde o princípio. Então, esse é o princípio, né? O princípio desse sofrimento, Sr. Geraldo, que infelizmente, né, podemos dizer infelizmente, porque ninguém fica satisfeito com dor, ninguém é feliz porque está sofrendo, mas nos mantemos firmes em Deus, mesmo diante do sofrimento, e entendendo que o sofrimento não é só para os ruins, né, nem é só para os bons, né, porque a Bíblia relata aqui em Mateus, capítulo 5, verso 45, onde Jesus fala assim, porque faz que o sol, Deus, né? Porque Deus faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, tanto os justos como os injustos sofrem inundações, tanto os justos quanto os injustos, né, sofrem as dificuldades. Tanto bons e maus passam pela seca, passam por aflições, dificuldades, tribulações. Então, os sofrimentos da vida, eles surgem na vida de todas as pessoas. Por quê? Como diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Então, toda a humanidade está debaixo de condenação. Então, a condenação é essa, em que realmente há o sofrimento, há as aflições nessa vida, né? E o próprio Jesus, ele vem relatar sobre isso, que Jesus diz assim, em João capítulo 16, verso 33, ele fala assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo. Então Jesus ele está nos dizendo que no mundo, né, no mundo haverá aflição. Não tem jeito. A dificuldade vai vir, né, vai vir o sol que vai vir causticante, provocando seca, falta de água, tanto para bons quanto para ruins. Vai vir a chuva, vai vir a inundação, vai vir tsunami, e vai acontecer tanto com justos quanto injustos. E Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então Jesus abre, né, um espaço para nós, no sentido de que nele nós podemos ter paz, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades. O Senhor Jesus pode produzir a paz necessária mesmo diante do sofrimento. Eu quero ainda ler um texto aqui com o Senhor, seu Geraldo, né, que é assim, Colossenses capítulo 1, verso 27, onde Paulo fala o seguinte: as quais Deus quis fazer conhecer. Essas quais, que Paulo está dizendo, são as dificuldades, são as tribulações, são as perseguições, são os problemas. Então Paulo fala assim, esses sofrimentos, essas tribulações, essas dificuldades, essas perseguições, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, né, que Cristo em nós é a esperança dentro de qualquer tipo de sofrimento. Cristo em nós é a esperança da vitória. Cristo em nós é a esperança da conquista. Cristo em nós é a esperança de um novo momento, de uma nova história, independente do tipo de sofrimento pelo qual você esteja passando, né? Que a glória de Deus se manifeste nessa situação e que você possa encontrar Deus em todo esse momento, entendendo que Deus está ali, passando contigo por esse sofrimento, por essa dificuldade, por esse sol, por essa chuva, e Ele vai virar a tua história, Ele vai mudar esse momento na sua vida. Então tenha esperança em Deus, tenha esperança em Cristo, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Encerrando aqui, Romanos 8,18, que fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que Deus está reservando para todo aquele que tem depositado a sua confiança no Senhor Jesus, né? Estamos encerrando nosso programa. Que Deus te abençoe abundantemente e nos encontramos no nosso próximo programa, mas lembrando que estamos sempre a um clique de você.